Tem outra forma, outra maneira da gente entender a morte, que é na vida cristã, como passagem, como Páscoa, como vitória de um mundo marcado pelo sofrimento, de um mundo marcado pela dor, de um mundo marcado pelo luto, às vezes, por tantas situações ruins, para uma situação melhor, que é a ressurreição. Então, baseado naquilo que nós refletíamos ontem, sobre o nosso destino, a nossa caminhada neste mundo, sobre a fragilidade da vida, e sobre este olhar que nós devemos ter para as coisas de Deus, para o céu, que é o nosso destino final, hoje a liturgia nos propõe a solenidade de todos os santos. Então as duas coisas estão juntas, caminham juntos. A comemoração de ontem, a lembrança dos nossos entes queridos, que lembra a cada um de nós que um dia nós estaremos também na eternidade, e esta solenidade de hoje que lembra a nossa vocação, porque aí é a maneira como nós olhamos para a nossa vida e percebemos que nós estamos aqui não para viver uma aventura, estamos aqui não para passar uma chuva, mas estamos aqui para viver uma missão. Se Deus nos chamou a este mundo, se Deus nos concedeu a vida, Ele desde a nossa formação no ventre materno está nos chamando a uma vida de comunhão com Ele. E aqui está a primeira definição de santidade. Ser santo é viver em comunhão com Deus. Nenhum daqueles que vive em comunhão com Deus vai deixar de experienciar a vitória final. A primeira leitura nos diz isso. São João tem essa visão da glória eterna, da igreja triunfante, daqueles que foram capazes de perseverar até o fim, que não desistiram. Não é aqueles compromissos que a gente assume hoje e amanhã a gente já esquece, né? E olha que quando São João fala, na realidade hoje do Apocalipse, ele está falando de como nasceu a igreja. A igreja nasceu baseado no martírio de muita gente. Muita gente derramou seu sangue para que hoje nós sejamos igreja. Muita gente banhou o solo com seu sangue para que hoje a igreja esteja no mundo inteiro anunciando o projeto de Jesus Cristo. Porque foram pessoas perseverantes, foram pessoas corajosas, foram pessoas destemidas, foram pessoas que, envolvidas com esta comunhão plena com Deus, com o projeto de Jesus Cristo, com a mensagem do Evangelho, foram capazes de resistir toda a perseguição, todo o maltrato, tudo aquilo que a igreja lá no início sofria por causa do Império Romano, né? Então, hoje nós somos convidados a pensar, a celebrar nessa liturgia aquilo que é o primeiro chamado que Deus nos faz, é ser santo, né? Antes de ser um bom pai, uma boa mãe, um bom profissional, um bom catequista, um bom membro da igreja, nós temos que pensar em como nós vivemos esta vocação. Como é que nós vivemos o nosso trabalho do dia a dia? Porque isso é o espírito com o qual a gente encara a nossa vida. Como eu dizia antes, não de qualquer jeito, mas sabendo que Deus coloca uma proposta, tem um plano para cada um de nós em tudo aquilo que nós fazemos. Não nos enganemos com isto. E sempre Deus está nos colocando à prova da nossa fé. Sempre situações diversas da nossa vida nos testam para sabermos se realmente estamos perseverantes, se somos capazes de estar com Deus e viver a palavra de Deus e testemunhar a palavra de Deus em todos os momentos. 3 coisas eu gostaria de dizer, que é muito importante, né? Primeira coisa, o que fizeram aqueles que hoje estão no cano da igreja e tantos outros, milhares e milhares e milhares, que a igreja não os reconhece oficialmente na sua santidade, mas nós sabemos que são santos, meu avô, a minha avó, o pai, a mãe, o parente, o vizinho, que a gente sabe, testemunha, que eles foram pessoas do bem, né? Então, o que fez de
todas essas pessoas serem santas, viverem a sua comunhão com Jesus Cristo, foi o fato de eles viverem uma vida profunda de oração. Homens e mulheres de oração. Não existe santidade sem diálogo com Deus. Não existe vivermos um ideal de santidade sem rezar a nossa vida. Porque rezar a nossa vida significa estar atento àquilo que Deus quer fazer dela. Qual é o caminho que Deus nos direciona? Se a gente começa a viver a vida de uma maneira desenfreada, sem pensar, sem refletir, a gente acaba fazendo más escolhas. Então a oração é fundamental para que ao escutar a voz de Deus, ao sintonizar a minha vida com Deus, eu tenha discernimento. E isso é santidade. Então, primeira coisa importante, somos pessoas de oração. Todos os dias a gente consegue reservar um tempo para Deus, para falar com Deus, para conversar com Deus, para rezar a palavra de Deus? Ou será que a gente faz o nosso ativismo, muitas vezes aquilo que consome a nossa vida? Tenhamos cuidado, o mundo de hoje nos coloca dentro de uma dinâmica que nem sempre há lugar para colocar Deus. Sempre as preocupações, as inquietações, os problemas, aquilo que nos aflige, aquilo que muitas vezes nos cobra no dia a dia, isso vai tomando espaços na nossa vida e a gente acaba não tendo um tempo favorável para conversar com Deus. Uma oração de verdade. Uma oração em que eu converso com Deus. Não aquela oração, às vezes, que eu faço apressadamente, despercebidamente, alheio à realidade, muitas vezes mecanicamente. Não, uma conversa, um diálogo, em que eu possa sentir a presença de Deus em mim, que está me conduzindo a uma vida de maior sentido, na família, no trabalho, na comunidade. Então isso é a primeira coisa. Segunda coisa, ser santo não é ser perfeito. Todos aqueles que vivem a sua santidade, todos aqueles que são tidos pela igreja como santos, como modelos de virtude, não foram perfeitos. Nós temos na vida duas realidades importantes dentro de nós. São as nossas consistências e as nossas inconsistências. O que é isso? Consistência é quando eu começo a pautar a minha vida sobre valores, onde eu consigo equilibrar a minha vida, onde eu tenho uma estrutura emocional, afetiva, psicológica, de fato condizente com a vida de alguém que deseja ser feliz e sabe, conhece o seu caminho. E sabe aquilo que Deus espera dele, Isso é ser uma pessoa consistente. Não é uma pessoa que é contraditória, que ora faz o bem, ora faz o mal, ora diz que ama a Deus, ora troca Deus por outras coisas. Isso é uma pessoa inconsistente. Uma pessoa que não tem base, que não tem alicerce, Então, o que fizeram dessas pessoas que hoje estão no cano da igreja, santos e santas? As suas consistências. Foram frágeis? Caíram? Sim, caíram. Mas, entre aquilo que constituía as suas fragilidades e aquilo que constituía as suas virtudes, as virtudes falaram mais alto. E às vezes, por que a gente não cresce nas virtudes? Por causa de duas tentações. Porque às vezes a gente acha que não precisa, porque já tem, porque já conseguiu caminhar o suficiente. Ou às vezes porque a gente não tem consciência desta importância de progredir. Ou seja, a gente cai numa mesmice ou numa mediocridade. Se contenta com os erros. Por exemplo, eu sou uma pessoa viciada. Então eu vou me acostumando com os meus vícios, e aquilo vai me consumindo, e todo dia a mesma coisa, eu sempre sei que eu sou frágil naquilo e vou cair sempre, então eu nunca vou me esforçar para ser melhor. Então isso não é o ideal de santidade, Então, são pessoas que tiveram suas fragilidades, como todos nós as temos, mas pessoas que progrediram na vida, cresceram,
quiseram ser sempre mais. Não se contentaram com o seu jeito, mas procuraram sempre crescer. Às vezes a gente estaciona na vida, né? Já vi, por exemplo, muitas pessoas que já estão no estado avançado da vida, né? Já são maduros na sua idade, e acham que não precisa mais aprender nada, né? Eu já vou estacionar, porque já fiz o que devia ter feito. Errado. Desde o momento que a gente nasce até o momento que a gente morre, todos os dias, nós estamos dentro dessa caminhada de crescimento. E precisamos crescer, melhorar, ser diferente, né? Então essa é a segunda coisa. Ser santo não é ser perfeito. Então quando a gente diz assim, santidade ficou para Deus, eu sou um pobre cristão, eu sou um pobre pecador. Cuidado com esse pensamento. Porque às vezes a gente faz dos nossos erros justificativas para não mudar. Então se eu sou um pobre pecador, então por que eu vou me preocupar com a santidade? Não preciso mudar nada. Eu sempre vou ser limitado. Então o que a liturgia nos faz? Perceber que nós precisamos sempre buscar ser santo como o Pai Celeste é santo, né? Isso é muito importante. E a terceira coisa vem do Evangelho, é o caminho. Se vocês perceberam aqui, existem 10 bem-aventuranças que Mateus apresenta no seu Evangelho para contrapor aquilo que lá no Antigo Testamento nós encontramos, que são os 10 mandamentos. Para Mateus, Jesus é o novo Moisés. É aquele que vem para estabelecer uma nova aliança conosco, para que a gente possa viver esta graça da santidade, do amor. Então quando a gente perguntar assim, o que é ser santo? É viver concretamente esses ideais aqui, essas virtudes. Quando eu sou pobre, quando eu sou manso, quando eu sou humilde, quando eu sou justo, quando eu semeio a paz, tudo isso é ser santo, né? E é possível quando a gente quer. Então vamos rezar hoje nessa liturgia o nosso compromisso com Deus, para que no dia a dia nós estejamos realmente atentos a isso. Cada gesto, cada palavra. Santa Teresinha dizia assim, uma frase muito profunda de Santa Teresinha, ela que é uma grande missionária, uma grande contemplativa, ela dizia, amar pelas pequenas coisas. Às vezes a gente acha que um sorriso não vale nada. Às vezes a gente acha que um abraço não vale nada. Às vezes a gente acha que, por exemplo, estando diante de uma pessoa, não dando atenção a ela, não olhando no olho dela, não vale nada, vale, né? O pequeno gesto que você faz, as palavras que você diz no teu dia a dia, as pequenas coisas que você consegue viver, fazem diferença quando você quer ser santo ou não quer ser santo, né? E o termômetro é isso. Então vamos pensar e rezar essa realidade na nossa vida. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Aqui você encontra uma programação que fala de Jesus ao coração. Se liga neste app, é só clicar e se liga na cura e libertação. Web Rádio São Bento.